Durante 30 anos em um lar que eu acreditava ser seguro, um idoso aparentemente vulnerável deu tudo aos seus filhos ingratos. Mas quando eles me deixaram sem nada no meu momento mais fraco, algo quebrou por dentro. Eles pensaram que estavam lidando com um homem velho e indefeso. Estavam enganados. Eu não era apenas um pai. Eu era a razão pela qual esses filhos tinham algo. E quando eles tentaram me humilhar ainda mais, no dia que deveria ser de celebração, não imaginaram que isso me levaria a refazer minha vida e recuperar minha honra. Isso foi apenas o começo. Antes de continuar, conte-nos de onde você está nos assistindo. 30 anos. 30 longos anos construindo o que eu acreditava ser um lar sólido, uma família unida, um legado do qual me orgulhar. Mas esta manhã, enquanto ajustava a gravata diante do espelho do nosso quarto, uma sensação estranha me invadia. Era como se eu pressentisse que algo fundamental estava prestes a mudar para sempre. A fazenda nos arredores de Madrid estava espetacular. Os jardins perfeitamente cuidados, as flores brancas e douradas decorando cada canto, as mesas elegantemente arrumadas sob os carvalhos centenários. Tudo preparado para o casamento de Sofia, minha pequena, que já não era tão pequena. Aos 28 anos, ela havia encontrado em Alejandro o homem que a faria feliz, e eu deveria estar radiante de felicidade por ela. Deveria, mas havia algo no ar que me inquietava. Talvez fossem os olhares evasivos de Laura durante o café da manhã, ou a forma como ela evitava falar comigo sobre os detalhes finais da cerimônia. Durante semanas, toda vez que eu tentava conversar sobre o casamento, ela mudava de assunto com um sorriso forçado. Javier, por favor, deixa que eu cuide dos preparativos. Você só precisa se preocupar em estar bonito. Ela me disse ontem, com aquela voz que usava quando queria evitar discussões. Cheguei cedo à fazenda, como de costume. Gostava de observar como as coisas se desenrolavam, garantir que tudo estivesse perfeito para Sofia. Os funcionários do buffet corriam de um lado para o outro. Os floristas davam os toques finais. Os músicos afinavam seus instrumentos. Era um balé silencioso e elegante que me tranquilizava. Mas minha tranquilidade desapareceu quando o vi. Victor Salas caminhava pelo jardim principal, com a confiança de quem conhece cada caminho, cada canto secreto. Alto, distinto, com aquele ar de superioridade que sempre me irritou. A presença dele ali não deveria me surpreender. Afinal, ele havia sido uma figura importante na vida de Laura antes de eu chegar. Mas havia algo no jeito dele se mover, de cumprimentar os organizadores, que me deixava nervoso. "Bom dia, Javier", ele disse quando nossos olhares se cruzaram, com aquele sorriso que nunca chegava completamente aos olhos. "Que dia lindo para um casamento, não acha?" "Bom dia, Victor", respondi com a cortesia que minha mãe me ensinou. "Sim, Sofia terá o dia perfeito que merece." Algo na expressão dele me alertou. Um pequeno sorriso, um brilho nos olhos que não soube interpretar, mas que me pareceu ameaçador. Laura apareceu momentos depois, radiante em seu vestido azul marinho, o cabelo preso em um coque elegante que deixava o pescoço à mostra, o mesmo que eu havia beijado tantas vezes durante esses anos juntos. Mas quando ela me viu conversando com Victor, algo mudou em seu rosto. Uma tensão que tentou disfarçar, mas que eu conhecia muito bem. "Querido", ela disse aproximando-se para me dar um beijo na bochecha. "Você já conferiu se as flores para o buquê da Sofia chegaram?" "Está tudo em ordem", assegurei, embora minha mente estivesse em outro lugar, tentando decifrar a dinâmica estranha que se desenrolava diante dos meus olhos. Victor se aproximou de Laura com uma familiaridade que me incomodou profundamente. "Laura, precisamos revisar os últimos detalhes da cerimônia", disse, segurando suavemente o braço dela.
A coordenadora tem algumas perguntas sobre a localização. Claro. Ela respondeu, sem me olhar. Javier, você poderia ir ver como está a Sofia? Ela deve estar nervosa. Não era um pedido. Era uma maneira elegante de me afastar de uma conversa que evidentemente não incluía minha participação. Senti uma pontada de irritação, mas me contive. Aquele era o dia da minha filha, não o momento para confrontos. Encontrei Sofia na suíte nupcial, cercada por damas de honra que voavam ao seu redor como borboletas entusiasmadas. Ao me ver, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que sempre foi meu ponto fraco desde que ela nasceu. Papai! Exclamou, levantando-se com cuidado para não amassar o vestido. Como eu estou? Como uma princesa, disse, e falava sério. Ela estava absolutamente radiante. Sua mãe e eu estamos muito orgulhosos de você, meu amor. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, algo me corroía por dentro. Sofia pareceu perceber. Você está bem, papai? Parece um pouco tenso. São nervos de pai. Menti, acariciando sua bochecha. Só quero que tudo seja perfeito para você. Vai ser, assegurou, segurando minhas mãos entre as dela. Porque você e mamãe estarão comigo. Essa simples declaração deveria ter me enchido de calor, mas em vez disso, intensificou a sensação de que algo não estava certo. Passei os minutos seguintes conversando com Sofia sobre trivialidades, tentando aproveitar aqueles últimos momentos antes que ela oficialmente deixasse de ser só minha para também se tornar esposa de Alejandro. Quando saí da suíte, encontrei Mateo, meu amigo desde a universidade, meu confidente de sempre. Sua expressão preocupada confirmou minhas piores suspeitas. Javier, disse aproximando-se discretamente. Precisamos conversar. O que aconteceu? Acabei de ouvir a coordenadora falando sobre a distribuição dos assentos para a cerimônia. Fez uma pausa, como se as palavras lhe custassem. Parece que há algumas mudanças em relação ao que havíamos discutido originalmente. Meu estômago se contraiu. Que tipo de mudanças? Mateo desviou o olhar, desconfortável. Victor vai acompanhar Laura durante a cerimônia, como padrinho da noiva. E você? Outra pausa dolorosa. Você vai ficar sentado na última fila. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Por um momento, o mundo elegante e perfeito que me cercava se desfez. Os sons ficaram distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Você tem certeza? Consegui perguntar, embora minha voz soasse estranha até para mim. Ouvi claramente. Parece que foi uma decisão de última hora da Laura. Ela diz que é por tradição familiar. Tradição familiar. As palavras ecoaram na minha mente como um tapa. Que tradição familiar poderia justificar relegar o pai da noiva à última fila, enquanto o ex da mãe dela ocupava o lugar de honra? Naquele momento, muitas coisas começaram a fazer sentido. As conversas sussurradas que cessavam quando eu aparecia. As ligações que Laura atendia em particular. A forma como ela evitava me envolver nos detalhes finais do casamento. Não era para me poupar de estresse ou trabalho extra. Era para me manter fora das decisões que já haviam sido tomadas sem meu consentimento. Javier, a voz de Mateo me trouxe de volta ao presente. Você não precisa aceitar isso. Pode confrontar a Laura, exigir uma explicação. Não, disse surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Não vou estragar o dia da Sofia com uma cena. Mas isso é uma falta de respeito terrível com você. Você é o marido dela, o pai da noiva. Eu sei muito bem o que sou, interrompi. E também sei que há algo maior em jogo aqui. A coordenadora do casamento se aproximou naquele momento. Uma mulher eficiente de meia-idade com um sorriso profissional que não conseguia esconder seu desconforto. Senhor Molina, disse com voz cautelosa.
Preciso confirmar com o senhor a nova distribuição dos assentos. Sua esposa me pediu para informar que, devido a algumas mudanças de última hora no protocolo familiar, você ficará localizado na parte de trás do jardim. Espero que isso não seja um inconveniente. Olhei fixamente para ela. Essa mulher que provavelmente havia coordenado centenas de casamentos e sabia perfeitamente o quão incomum e humilhante era a situação que me estava comunicando. Claro, respondi com uma calma que não sentia. O que for melhor para a cerimônia. Seu alívio foi palpável, mas também pude ver a tristeza em seus olhos. Até uma estranha podia reconhecer a injustiça do que estava acontecendo. Quando ela se afastou, Mateus colocou a mão no meu ombro. Javier, isso não está certo. Não, interrompi. Mas também não é hora de consertar isso. Sofia merece um dia perfeito, e é isso que ela terá. Mas enquanto pronunciava essas palavras, algo dentro de mim se endurecia. Durante 30 anos, fui o homem que cedia, que evitava conflitos, que colocava a paz familiar acima do próprio orgulho. Construí um império empresarial sendo firme e decidido, mas em casa escolhi ser o pacificador, aquele que absorvia as tensões para manter a harmonia. Talvez fosse hora de todos lembrarem que paciência não é sinônimo de fraqueza. Contar e preparar essa história nos tomou muito tempo. A cerimônia estava prestes a começar e eu caminhava para o meu lugar designado com a dignidade intacta, embora por dentro uma batalha invisível estivesse sendo travada. Cada passo em direção à última fila parecia uma eternidade. Os convidados já estavam acomodados, conversando em voz baixa, enquanto admiravam o cenário perfeito que havíamos criado para Sofia. Alguns me olharam com estranheza ao me verem indo para trás. Reconheci os rostos de amigos e familiares que sabiam perfeitamente quem eu era nessa história, e pude ler a confusão em suas expressões. O Sr. Alberto, meu sócio de tantos anos, franziu a testa e fez um gesto discreto, perguntando se estava tudo bem. Sorri e assenti, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não era. Nada disso era natural. Sentei-me na cadeira que me haviam designado, na última fila, entre duas pessoas que eu nem conhecia direito. À minha direita, uma tia distante do Alexandre que me cumprimentou cordialmente, mas sem verdadeiro reconhecimento de quem eu era. À minha esquerda, um colega de universidade do noivo, que parecia mais interessado no celular do que na cerimônia que estava prestes a presenciar. Da minha posição, tinha uma vista completa do altar improvisado sob o grande carvalho, decorado com tecidos brancos e flores que Laura havia escolhido pessoalmente. Era lindo, não podia negar, mas também tinha uma vista perfeita da primeira fila, onde Victor se acomodava ao lado de Laura com uma naturalidade que me revirava o estômago. Observei enquanto ele ajeitava o terno, um corte impecável que destacava sua figura ainda atlética aos 52 anos. Ele se inclinou para Laura e sussurrou algo em seu ouvido que a fez sorrir. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o mesmo que me apaixonou há 15 anos, quando a conheci naquela conferência de empresários. O mesmo que eu acreditava ser exclusivamente meu durante todo esse tempo. O oficiante tomou seu lugar e os músicos começaram a tocar a marcha nupcial. Era o momento. Todos os convidados se levantaram, eu incluído, e dirigiram sua atenção para o fundo do jardim, onde Sofia apareceria a qualquer momento. E então a vi. Minha filha caminhava lentamente pelo caminho de pétalas brancas, absolutamente radiante. Seu vestido era uma obra de arte. O véu flutuava suavemente com a brisa da tarde, e seu sorriso iluminava todo o jardim. Era o momento que todo pai sonha viver, ver sua filha no dia mais importante da vida dela. Mas não era eu quem caminhava ao lado dela. Victor havia se levantado e se dirigia a Sofia para oferecer seu braço. O momento que eu havia imaginado durante anos
O privilégio que eu acreditava me pertencer por direito estava sendo entregue a outro homem. O homem que esteve na vida de Laura antes de mim, que deixou marcas que aparentemente nunca foram completamente apagadas. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não da emoção típica de um pai orgulhoso. Era uma mistura complexa de dor, humilhação e uma raiva silenciosa que crescia no meu peito como um fogo lento, mas implacável. Sofia pegou o braço de Victor e juntos começaram o percurso até o altar. Da minha posição na última fila, eu era apenas uma figura distante no próprio dia especial dela. Os convidados a admiravam, alguns tiravam fotos, outros simplesmente aproveitavam o momento mágico. Mas eu estava longe demais para fazer parte real dessa magia. Quando passaram perto de onde Laura estava, pude ver como ela estendia a mão para tocar suavemente o vestido de Sofia em um gesto maternal cheio de amor. Victor sorriu para ela com uma cumplicidade que me fez cerrar os punhos. Era como se eu não existisse, como se esses 15 anos de casamento, de construir uma vida juntos, de ser o padrasto que amou Sofia como sua própria filha, tivessem sido apagados de um golpe. Sofia chegou ao altar onde Alexandre a esperava com lágrimas nos olhos. Ele era um bom homem, sempre foi desde o dia em que Sofia nos o apresentou. Trabalhador, respeitoso, claramente apaixonado pela minha filha. Em circunstâncias normais, esse teria sido um momento de pura felicidade para mim. Mas essas não eram circunstâncias normais. Victor entregou solenemente a mão de Sofia à de Alexandre, como se tivesse autoridade para fazê-lo. Como se fosse ele quem a criou, quem passou noites acordado com febre, quem pagou sua universidade, quem enxugou suas lágrimas após seu primeiro coração partido. Como se fosse ele quem tivesse direito a esse momento solene e simbólico. O oficiante começou com as palavras tradicionais sobre casamento e amor eterno. Sua voz ressoava claramente no jardim silencioso, mas eu mal conseguia me concentrar nas palavras dele. Minha mente estava em outro lugar, processando a magnitude do que estava acontecendo. Não era apenas o lugar na cerimônia, era o que aquilo representava. Era a declaração pública de que eu era secundário, dispensável, uma figura de preenchimento na história familiar. Depois de anos acreditando que havia construído algo sólido, percebi que talvez nunca tivesse sido mais do que um convidado temporário na vida dessas duas mulheres que amava mais do que tudo no mundo. Olhei para frente e vi como Laura discretamente enxugava uma lágrima enquanto observava Sofia trocar votos com Alexandre. Do meu ângulo, podia ver seu perfil, a elegância de sua postura, a forma como suas mãos se apertavam levemente sobre a bolsa. Estava nervosa? Culpada? Ou simplesmente emocionada por sua filha? Victor, por sua vez, observava a cerimônia com uma satisfação que me causava náusea. Ocasionalmente trocava olhares com Laura, pequenos gestos de cumplicidade que falavam de conversas privadas, de decisões tomadas às minhas costas. Mateus, que estava sentado algumas filas à frente, virou-se discretamente para me procurar com o olhar. Quando nossos olhos se encontraram, pude ver a preocupação e a indignação em sua expressão. Ele conhecia minha história melhor do que ninguém. Sabia o que significava para mim ser pai de Sofia. Sabia o quanto eu havia lutado para conquistar um lugar nas vidas delas quando Laura e eu começamos nosso relacionamento. Também sabia que eu não era um homem que ficaria calado para sempre diante das injustiças. Os noivos trocaram alianças e o oficiante os declarou marido e mulher. Alexandre beijou Sofia entre os aplausos entusiasmados de todos os presentes. Era um momento lindo, o início oficial da nova vida deles juntos. Sofia resplandecia de felicidade e, por um instante,
Isso foi suficiente para acalmar a tempestade dentro de mim. Mas então vieram as fotos formais. A fotógrafa, uma profissional elegante contratada para capturar cada momento importante, começou a organizar a família para as fotos tradicionais. Primeiro os noivos sozinhos, depois com os pais do Alejandro, em seguida com a família da noiva. Senhora Laura, Senhor Victor, poderiam se aproximar para a foto da família? Ouvi a fotógrafa dizer. Victor e Laura se aproximaram para flanquear os noivos, formando o quadro perfeito da família feliz. Laura segurou a mão de Sofia. Victor colocou a mão no ombro do Alejandro com autoridade paternal. A fotógrafa tirou várias fotos de diferentes ângulos. Eu permaneci no meu lugar observando de longe como se construía a narrativa visual daquele dia. Naquelas fotos, que Sofia guardaria para o resto da vida, não haveria vestígio da minha existência. As gerações futuras veriam aquelas imagens e nunca saberiam que houve outro homem que amou aquela noiva como a própria filha. A cerimônia havia terminado oficialmente e os convidados começaram a se mover para a área da recepção. O coquetel de boas-vindas estava servido no jardim lateral, onde garçons uniformizados ofereciam champanhe e canapés elegantes. O som das conversas alegres e risadas preenchia o ar. Mas eu fiquei sentado na minha cadeira por mais um momento, precisando processar o que acabara de presenciar. O sol começava a se pôr, criando uma luz dourada que deveria ter sido romântica e perfeita para as celebrações. Em vez disso, aquela luz dourada iluminava uma verdade que eu vinha evitando há muito tempo. Eu tinha sido um tolo ao acreditar que amor e dedicação eram suficientes para garantir o respeito e o lugar que eu achava merecer. Mas se eu tinha aprendido algo em meus anos como empresário, era que as situações podiam mudar rapidamente quando alguém decidia tomar as rédeas da própria história. Levantei-me da cadeira na última fila com uma calma que até me surpreendeu. Os convidados se dirigiam para a área do coquetel, conversando animadamente sobre o quão linda tinha sido a cerimônia, o quão radiante Sofia estava, o clima perfeito. Eu caminhei na direção contrária, em direção ao meu carro. Não ia fugir. Essa ideia nem passou pela minha cabeça. Mas havia algo que eu precisava recuperar. Algo que tinha guardado na porta-luvas do meu carro naquela mesma manhã, sem saber exatamente por quê. Às vezes o instinto nos prepara para momentos que a mente consciente ainda não pode antecipar. O estacionamento estava quase vazio, apenas alguns funcionários do buffet carregando suprimentos adicionais. Abri meu Mercedes e procurei na porta-luvas até encontrar o que procurava. Uma pequena caixa de veludo azul, desgastada pelo tempo. Dentro estava o lenço que eu tinha dado para Sofia quando ela fez 15 anos. Não era qualquer lenço. Eu tinha mandado bordar especialmente em uma pequena loja de Madrid, com suas iniciais e uma frase que escolhi cuidadosamente. Para minha princesa, com amor eterno, Papai Javier. Era de seda francesa, cor marfim, com bordas de renda delicada. Sofia o usou em ocasiões especiais durante anos, até crescer e os lenços saírem de moda. Mas eu o tinha guardado, como um tesouro no meu escritório. E naquela manhã, movido por um impulso inexplicável, o trouxe comigo. Fechei o carro e voltei para a fazenda, mas não para a área do coquetel onde todos se reuniam. Fui para o jardim principal, onde ainda estavam as cadeiras da cerimônia e o altar improvisado sob o carvalho. Alguns funcionários começavam a recolher as pétalas espalhadas, mas a estrutura principal permanecia intacta. Sentei-me na primeira fila, no lugar que deveria ter sido meu desde o começo, e tirei o lenço da caixa. A seda era macia entre meus dedos, e o bordado dourado ainda brilhava como no dia em que o peguei na loja. Lembrei daquele dia do seu aniversário de 15 anos. Laura e eu estávamos juntos há apenas 2 anos, e eu ainda lutava para encontrar meu lugar na vida de Sofia.
Ela tinha sido educada comigo desde o início, mas havia uma distância natural, uma cautela compreensível de uma adolescente cujo mundo mudou com a chegada de um homem novo na vida da mãe. Quando entreguei a caixa naquele dia, Sofia já abriu com curiosidade mais do que entusiasmo. Mas quando leu o bordado, algo mudou em sua expressão. Ela ficou olhando o lenço por um longo momento. Depois me olhou nos olhos e disse, com uma voz muito séria para seus 15 anos, "Obrigada, papai Javier. É perfeito." Foi a primeira vez que ela não hesitou ao me chamar de papai. Desde então, Sofia usou aquele lenço na formatura do colégio, na primeira entrevista de emprego, em momentos importantes da vida. Sempre dizia que dava sorte, mas eu sabia que era algo mais profundo. Era um símbolo tangível do vínculo que construímos, prova de que o amor pode criar laços tão fortes quanto o sangue. Ouvi passos se aproximando e levantei o olhar. Sofia caminhava em minha direção, seu vestido de noiva sussurrando suavemente contra a grama. Ela tinha tirado o véu e segurava uma taça de champanhe na mão, mas sua expressão era de preocupação. "Papai Javier, eu estive te procurando. O Mateus me disse que você estava aqui." "Parabéns, meu amor," disse levantando-me para abraçá-la. "Você esteve absolutamente perfeita. Alejandro é um homem muito sortudo." "Obrigada," respondeu, mas não se afastou do abraço. "Papai, você está bem? Sei que algo aconteceu com os assentos, com a cerimônia." "Sinto muito." A sinceridade na voz dela quase me quebrou. Ali estava eu, no dia mais importante da vida dela, e ela se preocupava comigo em vez de aproveitar plenamente sua felicidade. "Sofia, tem algo que quero te dar," disse mostrando a caixa. "Algo que acho que você deveria ter hoje." Ela reconheceu a caixa imediatamente e seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu lenço. Papai, faz anos que não o vejo. Eu guardei todos esses anos esperando o momento certo para te devolver." Menti parcialmente. A verdade era que eu o tinha guardado como um tesouro pessoal, mas naquele momento sabia que tinha um propósito maior. Hoje é esse momento. Sofia pegou a caixa com mãos trêmulas e tirou o lenço. O bordado capturou os últimos raios do sol da tarde, fazendo as letras douradas parecerem brilhar com luz própria. "Para minha princesa, com amor eterno, papai Javier." Leu em voz alta, e uma lágrima rolou pela sua bochecha. "Papai, Me escute, Sofia," disse, segurando suas mãos livres entre as minhas. "Não importa onde me sentem numa cerimônia. Não importa quem caminhe com você até o altar. Não importa quem apareça nas fotos oficiais. Nada disso muda o que construímos juntos durante todos esses anos. Papai Javier, eu não sabia dos arranjos. Mamãe me disse que era melhor assim, que haveria menos complicações familiares se o Victor... Não precisa me explicar nada." Interrompi suavemente. "Este é o seu dia, não o meu. E quero que saiba que estou orgulhoso da mulher que você se tornou, independentemente de qualquer outra circunstância." Sofia me abraçou forte, e por um momento, éramos só nós dois, naquele jardim silencioso, pai e filha, unidos por algo mais profundo do que tradições familiares ou políticas de cerimônia. "Eu te amo, papai Javier," sussurrou contra meu ombro. "Você sempre será meu pai, não importa o que aconteça." "E você sempre será minha princesa," respondi, sentindo algo se curar dentro de mim. Quando nos separamos, Sofia cuidadosamente secou-lhe o lenço e o guardou na pequena bolsa de contas que carregava. "Vou levar comigo para sempre," prometeu. "Especialmente hoje." Era exatamente isso que eu esperava, disse, e pela primeira vez em todo o dia, meu sorriso foi completamente genuíno. Caminhamos juntos de volta para a recepção.
mas não antes de Sofia parar e segurar meu braço. Papai Javier, quero que saiba que quando eu e Alejandro tivermos filhos, você será o avô que estará na primeira fila, sempre. As crianças vão saber exatamente quem você é e o que significa para mim. Suas palavras foram como um bálsamo para as feridas deste dia. Mas também foram algo mais. Uma declaração de que o futuro não precisava repetir os erros do presente. Quando chegamos à área da recepção, todos os convidados estavam dispersos em pequenos grupos, aproveitando o coquetel e esperando o jantar. Laura se aproximou imediatamente ao nos ver chegar. Sofia, querida, estávamos esperando você para o primeiro brinde, disse, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se tentasse ler meu estado de espírito. Já vou, mãe, respondeu Sofia. Só estava tendo um momento especial com o papai Javier. Vitor também se aproximou com 2 taças de champanhe nas mãos. Ofereceu uma a Laura e segurou a outra para si, me ignorando completamente. O jantar está quase pronto, anunciou. Devemos começar a conduzir os convidados para suas mesas. Falava com a autoridade de quem organizava eventos familiares a vida toda, como se fosse seu papel natural coordenar a celebração. Laura assentiu e começou a se mover entre os grupos de convidados, orientando-os para a área do jantar ao ar livre. Mas eu fiquei onde estava, observando a dinâmica com uma nova perspectiva. O gesto do lenço, aquele momento íntimo com Sofia, havia mudado algo fundamental dentro de mim. Não foi uma confrontação dramática, nem uma reivindicação pública do meu lugar. Foi algo muito mais poderoso, uma reafirmação silenciosa, mas inabalável, do que realmente importava. Mateus se aproximou de mim com uma expressão de curiosidade. Está tudo bem? Te vi conversando com a Sofia? Está tudo perfeito, respondi, e desta vez não era uma mentira diplomática. Você parece diferente, mais tranquilo. É porque acabei de lembrar de algo importante, disse observando como Sofia mostrava discretamente seu lenço para Alejandro, que sorriu e lhe deu um beijo na testa. Lembrei que o verdadeiro poder não vem de onde você é colocado numa cerimônia. Vem do que você construiu com amor e paciência ao longo dos anos. Mateus seguiu meu olhar para Sofia e entendeu imediatamente. Ela sabe quem é seu verdadeiro pai, disse em voz baixa. Sim, confirmei. E isso é o que realmente importa. A noite mal começava, e eu tinha a sensação de que ainda haveria surpresas pela frente. Mas pela primeira vez desde amanhã, eu as esperava sem ansiedade. Eu havia lembrado quem eu realmente era, e isso mudava tudo. O jantar transcorria no ambiente perfeito que Laura havia imaginado. As mesas redondas estavam elegantemente decoradas com centros de flores brancas e velas que criavam uma atmosfera acolhedora sob as luzes penduradas entre as árvores. Os convidados desfrutavam do menu que havíamos selecionado meses antes. Salmão grelhado, risoto de cogumelos e uma seleção de sobremesas que complementariam o bolo de casamento. Eu estava sentado numa mesa lateral, não exatamente relegado, mas também não no lugar de honra que caberia ao pai da noiva. Compartilhava a mesa com alguns colegas da minha empresa e suas esposas. Pessoas com quem mantinha uma relação cordial, mas não íntima. A conversa girava em torno de negócios e anedotas leves. Um território seguro que me permitia participar sem revelar as turbulências internas daquele dia. Da minha posição, podia observar a mesa principal, onde Sofia e Alejandro presidiam como os novos cônjuges, flanqueados por Laura e Vitor nos lugares de honra tradicionais dos pais. A imagem era perfeita para qualquer observador casual. Uma família unida celebrando um momento de felicidade. Mas eu conhecia os matizes, as tensões sutis, que se desenrolavam como uma peça de teatro silenciosa. Laura evitava olhar na minha direção,
concentrando-se intensamente em sua conversa com a mãe de Alejandro. Mas havia algo rígido em sua postura, uma tensão nos ombros que eu reconhecia depois de 15 anos de casamento. Vítor, por outro lado, parecia completamente à vontade, conversando animadamente com Alejandro sobre assuntos que os faziam rir. Foi durante o segundo prato que Mateus se aproximou discretamente da minha cadeira. "Javier, tem algo que você precisa saber", sussurrou. Acabei de ter uma conversa muito interessante com Carmen, a irmã de Laura. Carmen era uma mulher direta até a brutalidade, conhecida por dizer exatamente o que pensava sem filtros diplomáticos. Laura e ela tinham uma relação complicada há anos, justamente por essa tendência de Carmen de revelar verdades desconfortáveis. "O que ela te disse?" Parece que todo esse arranjo com Vítor não foi ideia original da Laura. Mateus se aproximou mais, falando ainda mais baixo. "Foi Vítor quem se ofereceu para pagar todas as despesas do casamento, se pudesse ter um papel de destaque na cerimônia. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. As despesas do casamento foram significativas, mas eu havia assumido que Laura e eu as cobriríamos juntos, como havíamos discutido inicialmente. Era verdade que nas últimas semanas ela tinha sido evasiva sobre os detalhes financeiros, dizendo repetidamente que já estava tudo resolvido. "Você tem certeza do que está dizendo?" Carmen estava indignada. "Me disse que Laura se sentia presa, que Vítor fez a oferta quando vocês já tinham gasto uma quantia considerável nos depósitos e perceberam que o orçamento tinha disparado. Tudo começava a fazer um sentido horrível. As conversas sussurradas, a evasão de Laura sobre os temas financeiros, a aparição cada vez mais frequente de Vítor em nossas vidas nos últimos meses. Não tinha sido nostalgia ou sentimentos não resolvidos. Foi uma transação. Tem mais", continuou Mateus. "Carmen diz que Vítor impôs condições muito específicas. Queria ser reconhecido oficialmente como uma figura paterna na vida de Sofia, queria caminhar com ela até o altar e queria que as fotos oficiais refletissem seu papel como o homem que sempre esteve lá. A ironia era brutal. Vítor, que havia desaparecido da vida de Laura e Sofia por anos, que nunca pagou pensão regularmente, que foi uma presença intermitente e pouco confiável, agora comprava seu caminho de volta à proeminência familiar. "Sofia sabe de tudo isso?" perguntei. Carmen não acha que ela saiba dos detalhes financeiros. Laura disse que era uma decisão familiar complexa, algo sobre tradições e manter a paz. Fiquei em silêncio, processando essa informação. Laura, minha esposa, a mulher com quem compartilho minha vida e meus sonhos, havia vendido meu lugar no dia mais importante da nossa filha por dinheiro. Ela permitiu que minha dignidade e meu papel paternal fossem leiloados ao melhor lance. Mas o que mais me doía não era a traição em si, mas o fato de que nunca me deram a chance de encontrar uma solução alternativa. Teríamos que fazer sacrifícios? Provavelmente. Teríamos que buscar opções mais modestas? Talvez. Mas teríamos mantido nossa dignidade familiar intacta. "Javier, o que você vai fazer?" perguntou Mateus. Antes que eu pudesse responder, o som de uma taça sendo batida com uma mão ou uma faca chamou a atenção de todos os convidados. Vítor havia se levantado na mesa principal, com uma taça de champanhe na mão. "Queridos amigos e familiares", começou com voz clara e projetada, "como padrinho da nossa linda noiva, gostaria de propor um brinde especial neste dia tão significativo." O jardim ficou em um silêncio expectante. Os convidados se voltaram para a mesa principal, alguns já levantando suas taças em preparação. Há muitos anos, tive o privilégio de conhecer uma mulher extraordinária chamada Laura, e através dela, uma menina pequena chamada Sofia, que roubou meu coração desde o primeiro momento, continuou Vítor, com um sorriso que me pareceu nauseante. Embora a vida nos tenha separado por um tempo, o destino teve a sabedoria de nos reunir novamente
para celebrar este momento tão especial. Pude ver como Sofia olhava desconfortavelmente para sua mãe, claramente confusa com a narrativa que Victor estava construindo. Alejandro parecia igualmente desconcertado, provavelmente se perguntando por que o discurso se centrava mais no passado de Victor do que nos noivos. Sofia, minha querida menina, continuou Victor dirigindo-se diretamente a ela. Me enche de orgulho ter visto você crescer até se tornar a mulher excepcional que é hoje. E embora eu nem sempre tenha estado fisicamente presente, sempre mantive um lugar especial no meu coração para você e sua mãe. Era demais. Victor estava reescrevendo a história da família em tempo real, diante de todos os nossos amigos e familiares, criando uma narrativa alternativa onde ele era o herói que retornava para reivindicar seu lugar legítimo. Levantei-me da cadeira. Não foi uma decisão consciente. Meu corpo se moveu por instinto próprio, impulsionado por 15 anos de paternidade real, de noites em claro com Sofia doente, de reuniões escolares, de lágrimas enxugadas e sonhos compartilhados. Todos os olhos se voltaram para mim. O jardim ficou em absoluto silêncio. Desculpe interromper, disse com voz calma, mas clara, mas acho que há algo importante que deve ser dito. Laura ficou pálida. Victor me olhava com uma mistura de surpresa e desafio. Sofia me observava com uma expressão que eu não conseguia interpretar completamente. Victor tem razão em algo. Continuei, caminhando lentamente até a mesa principal. Este é um dia para celebrar o amor e a família. Mas a família real não se define por quem paga as contas ou quem se atribui créditos pelo passado. Cheguei até onde Sofia estava e coloquei minha mão suavemente em seu ombro. A família real se constrói dia a dia, com presença constante, com amor incondicional, com sacrifícios silenciosos e com a determinação inabalável de estar lá quando mais se precisa. Minha voz ficou mais firme. Sofia, você sabe quem tem sido essa pessoa na sua vida durante os últimos 15 anos. Sofia me olhou com lágrimas nos olhos e assentiu quase imperceptivelmente. Então proponho um brinde diferente, disse levantando minha própria taça. Aos noivos, ao futuro deles juntos, e às famílias reais que se constroem com amor verdadeiro, não com transações ou conveniências. O silêncio no jardim era ensurdecedor. Mas então, lentamente, Sofia se levantou e ergueu sua taça. As famílias reais, repetiu com voz clara. Uma a uma, as pessoas começaram a se levantar e se juntar ao brinde. Primeiro Alejandro, depois Mateo, depois os pais de Alejandro e gradualmente todos os convidados. Laura permanecia sentada, com o olhar fixo no prato. Victor tinha essa mandíbula tensa e a taça imóvel na mão. Mas eu havia dito minha verdade, e isso mudava tudo. O brinde havia terminado, mas seus ecos reverberavam por todo o jardim, como ondas invisíveis que mudavam a energia do ambiente. Os convidados voltaram gradualmente às suas conversas, mas havia uma nova corrente de sussurros e olhares curiosos dirigidos à nossa mesa principal. Voltei ao meu assento, sentindo o peso de todos aqueles olhares, mas também uma estranha sensação de libertação. Victor havia se sentado sem terminar seu discurso, claramente desconcertado pela minha intervenção. Laura continuava imóvel, como se estivesse processando as implicações do que acabara de acontecer. Sofia conversava em voz baixa com Alejandro, que a escutava atentamente e ocasionalmente assentia compreensivamente. Não tive que esperar muito pelas consequências da minha ação. Poucos minutos depois, Laura se levantou da mesa principal e caminhou diretamente até mim. Sua expressão era uma mistura complexa de vergonha, raiva e algo que poderia ter sido alívio. Javier, precisamos conversar, disse em voz baixa, mas firme. Agora. Claro, respondi, levantando-me da cadeira.
Você diz onde? Caminhamos em silêncio para uma área mais afastada do jardim, onde um pequeno caminho levava a um gazebo iluminado por luminárias de ferro forjado. O som da música e das conversas desaparecia gradualmente, deixando-nos em uma bolha de relativa intimidade. Laura parou perto do gazebo e se virou para mim. Sob a luz suave das luminárias, pude ver que seus olhos estavam levemente úmidos. Como você descobriu? Perguntou diretamente. Do acordo financeiro com Victor? Não havia razão para rodeios. Realmente importa como eu descobri, Laura. Ela desviou o olhar aqui. Como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Não foi como você pensa, Javier. A situação se complicou muito mais do que havíamos antecipado. Os custos dispararam e você decidiu vender meu lugar como pai, sem me consultar? Interrompi, mantendo a voz calma, mas firme. Sem me dar a chance de buscarmos alternativas juntos? Ele se ofereceu para ajudar, exclamou Laura, com um desespero que eu não via há anos. Victor disse que queria contribuir, que se sentia mal por não ter estado presente durante tantos anos. Laura, por favor, interrompi com um gesto. Nós dois sabemos que isso não teve nada a ver com culpa ou desejo de redenção. Victor viu uma oportunidade de comprar seu caminho de volta às nossas vidas, e você permitiu. Ela ficou em silêncio por um momento, e quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu tinha medo, Javier. Medo de que não pudéssemos dar a Sofia o casamento que ela merecia. Medo de decepcioná-la. Medo de que ela pensasse que não podíamos fazer as coisas direito. E você preferiu que ela pensasse que seu padrasto não era importante o suficiente para ter um lugar digno no próprio casamento? As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Eu não pensei nisso. Não pensei em como isso te afetaria. Só pensei em resolver o problema imediato. Laura, disse me aproximando um passo. Estamos juntos há 15 anos. 15 anos construindo uma vida, enfrentando problemas, tomando decisões importantes. Em que momento deixei de ser seu parceiro nessa relação e me tornei alguém que precisava ser protegido das decisões difíceis? Ela me olhou diretamente pela primeira vez em toda a conversa. Nunca foi minha intenção fazer você se sentir assim. Javier, você sabe o quanto significa para mim, para Sofia? Eu sei? Perguntei com genuína curiosidade. Porque depois de hoje, honestamente, não tenho certeza se sei. Naquele momento, ouvimos passos se aproximando pelo caminho. Victor emergiu da penumbra, com as mãos nos bolsos e uma expressão séria. Desculpe interromper, disse sem soar nada arrependido, mas acho que precisamos ter uma conversa nós três. Laura ficou visivelmente tensa com sua aparição. Eu simplesmente o olhei, esperando para ver o que o homem que orquestrou essa situação tinha a dizer. Javier, quero que saiba que nunca tive a intenção de desrespeitá-lo, começou Victor. Simplesmente vi uma oportunidade de ajudar Sofia e de estar presente em um momento importante da vida dela. Ajudar Sofia ou ajudar a si mesmo? Perguntei diretamente. Victor sorriu com uma expressão que tentava ser conciliadora, mas não chegava a ser completamente. Talvez um pouco de ambas as coisas. Não é isso que todos fazemos? Buscamos maneiras de ser úteis que também nos beneficiem emocionalmente. Sua brutal honestidade era quase refrescante depois de horas de meias-verdades e evasivas. Pelo menos você é direto, admirei. Mas há algo que você precisa entender, Victor. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Cerimônias elegantes, fotografias profissionais, até lugares de honra em eventos especiais. Mas não pode comprar 15 anos de paternidade verdadeira. Nunca disse que pudesse, respondeu Victor. Mas você também precisa entender que Sofia era importante para mim muito antes de você aparecer na vida dela. Tão importante que você desapareceu por anos?
Tão importante que nunca perguntou sobre as notas dela, os amigos, os sonhos. Victor ficou em silêncio por um momento, e pela primeira vez, desde que o conhecia, parecia genuinamente desconfortável. Cometi erros, admitiu finalmente. Muitos erros. E talvez parte da minha motivação para estar aqui hoje tenha a ver com tentar compensar esses erros. Laura estava ouvindo nossa troca em silêncio, mas agora interveio. Chega, disse com voz firme. Vocês dois, chega. Isso não é sobre vocês. Não é sobre ego masculino ou territórios marcados. Isso é sobre Sofia e sobre o fato de que eu tomei uma decisão terrível tentando lidar com uma situação que saiu do meu controle. Ela se virou para Victor. Victor, agradeço sua ajuda financeira, mas não posso continuar permitindo que essa ajuda venha com condições que machuquem minha família atual. Depois, se dirigiu a mim. E Javier, você tem toda a razão de estar bravo comigo. Traí sua confiança e te faltei com o respeito da forma mais pública possível. Não tenho desculpas que valham a pena. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era um silêncio de reconhecimento, de verdades finalmente expostas e consequências que precisavam ser enfrentadas. O que você propõe que façamos agora? Perguntou Victor, surpreendentemente pragmático. Agora terminamos este casamento com a dignidade que Sofia merece, respondi. Mas depois, precisamos estabelecer limites claros sobre qual é o lugar de cada um nesta família. Laura assentiu lentamente. Podemos fazer isso? Podemos superar isso? Olhei nos olhos dela, para essa mulher que eu amava há 15 anos, que cometeu um erro terrível, mas que também teve a coragem de admiti-lo abertamente. Podemos tentar, disse finalmente. Mas as coisas vão ter que mudar, Laura. A forma como tomamos decisões, a forma como nos comunicamos, a forma como respeitamos o lugar de cada um nesta família. Eu entendo, respondeu. E aceito. Victor nos observava com uma expressão inescrutável. E eu? Qual é o meu lugar em tudo isso? Isso é algo que você terá que definir, disse a ele. Mas tem que ser um lugar que não exija deslocar outras pessoas para existir. Victor assentiu lentamente, como se estivesse processando uma realidade que não havia antecipado completamente. Entendo, disse finalmente. E respeito isso. Os três permanecemos em silêncio por mais um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre as implicações dessa conversa. Finalmente, Laura falou. Devemos voltar. Sofia deve estar se perguntando onde estamos, e este é o dia dela. Ela merece que terminemos a celebração focados nela. Ela estava certa. Havíamos exposto as verdades necessárias, estabelecido as bases para as conversas difíceis que viriam depois. Agora era hora de honrar Sofia e sua nova vida com Alejandro. Caminhamos de volta ao jardim, 3 adultos que enfrentaram uma verdade desconfortável e sobreviveram para contar a história. Quando voltamos ao jardim, a festa havia evoluído para sua fase mais relaxada e alegre. O jantar havia terminado, o bolo de casamento havia sido cortado entre aplausos e fotografias, e agora os convidados se moviam livremente entre as mesas, alguns dançando na pequena pista que haviam instalado, outros conversando em grupos informais sob as luzes penduradas. Sofia me viu chegar e se aproximou imediatamente. Usava seu lenço bordado como uma pulseira delicada ao redor do pulso. Uma imagem que me encheu de um calor inesperado. Papai Javier, está tudo bem? Perguntou com aquela intuição especial que tinha para detectar tensões familiares. Está tudo melhor do que bem, meu amor, respondi, e pela primeira vez em todo o dia, era completamente verdade. Como você está se sentindo? Está gostando da sua festa? Estou perfeita. Sorriu, mas depois sua expressão ficou mais séria. Papai, quero que saiba que eu não sabia sobre...
Bem, sobre os acordos financeiros e tudo isso. Mamãe me disse que eram decisões familiares complicadas, mas nunca me explicou realmente o que isso significava. Sofia, você não precisa se preocupar com essas coisas. Os adultos cometem erros, e às vezes esses erros afetam situações importantes. Mas o que nunca muda é o quanto te amamos e o quanto estamos orgulhosos de você. Ela me abraçou forte e pude sentir que segurava o lenço contra meu braço. Sabe o que Alejandro me disse há pouco? Sussurrou. Ele me disse que quando tivermos filhos, quer que você seja o avô que lhes ensine a jogar xadrez e conte histórias de negócios que pareçam aventuras. A imagem me fez sorrir genuinamente. Será uma honra, disse, embora eu espere que não tenham pressa com esses netos. Papai Javier, riu me dando um tapinha leve no braço. Primeiro queremos viajar, nos estabelecer bem, aproveitar de ser só nós dois por um tempo. Muito sábio. Aprovei. O tempo é o presente mais valioso que vocês podem dar a si mesmos. Alejandro se aproximou naquele momento, com 2 taças de champanhe nas mãos. Javier, queria falar com você, disse-me oferecendo uma taça. Sobre o discurso de antes, sobre o que você disse. Alejandro, você não precisa... Tenho que... Me interrompeu suavemente. Quero que saiba que desde o dia em que conheci Sofia, ela sempre falou de você como seu pai. Não como padrasto, não como marido da mãe, mas como seu pai. E depois de passar tempo com vocês, entendo perfeitamente por quê. Suas palavras me comoveram mais do que eu esperava. Obrigado, Alejandro. Isso significa muito para mim. Para mim também, continuou. Porque significa que meus filhos vão ter um avô excepcional. Alguém que entende o que significa amar uma família que não necessariamente compartilha seu sangue, mas que compartilha seu coração. Sofia se aproximou do marido e segurou seu braço, radiante de felicidade. Você já contou sobre a surpresa? Perguntou. Que surpresa? Perguntei curioso. Alejandro e Sofia trocaram um olhar cúmplice. Bem, planejamos isso para mais tarde, mas depois de tudo o que aconteceu hoje, achamos que é o momento perfeito, explicou Sofia. Alejandro e eu queremos fazer um anúncio especial. Me levaram para o centro da pista de dança, onde Alejandro fez um sinal para o DJ abaixar a música. Gradualmente, os convidados perceberam que algo estava acontecendo e se reuniram ao nosso redor. Queridos amigos e familiares, começou Alejandro com voz clara. Sofia e eu queremos compartilhar algo especial com vocês neste dia tão importante. Sofia pegou o microfone que o DJ lhe ofereceu. Como muitos de vocês sabem, as famílias nem sempre são simples ou tradicionais. Às vezes estão cheias de complicações, de histórias complexas, de relacionamentos que exigem paciência e compreensão. Sua voz era forte e segura, mas também estão cheias de amor autêntico, de pessoas que escolhem estar presentes dia após dia, de vínculos que se constroem com tempo e dedicação. Pude ver Laura entre a multidão, com lágrimas nos olhos. Victor estava até alguns metros de distância, ouvindo atentamente, mas mantendo certa distância respeitosa. Por isso, Alejandro e eu queremos fazer algo que reflita a realidade da nossa família, não as aparências ou as convenções, continuou Sofia. Papai Javier, você poderia se aproximar? Meu coração começou a bater mais rápido enquanto caminhava em direção aos noivos. Durante 15 anos, este homem tem sido meu pai em todos os sentidos que realmente importam, disse Sofia segurando minha mão. Ele esteve presente em cada momento importante, celebrou minhas conquistas, me consolou nas minhas falhas e me ensinou o que significa o amor incondicional. Os convidados ouviam em absoluto silêncio. Então queremos pedir que faça algo que deveria ter feito desde o começo. Alejandro pegou-lhe o microfone. Javier,
Você nos faria a honra de nos dar oficialmente sua bênção como pai da noiva? O jardim ficou tomado por um silêncio expectante. Era um momento que deveria ter acontecido horas antes, durante a cerimônia oficial, mas que agora ganhava um significado ainda mais profundo por tudo o que havia acontecido antes. Sofia, Alejandro, comecei, sentindo a emoção na minha própria voz. Foi o maior privilégio da minha vida testemunhar como Sofia se tornou a mulher extraordinária que é hoje. Inteligente, compassiva, forte, capaz de amar profundamente e perdoar generosamente. Olhei diretamente para Alejandro. E Alejandro, desde o primeiro dia em que te conhecemos, você mostrou ser exatamente o tipo de homem que qualquer pai desejaria para sua filha. Respeitoso, trabalhador, leal e, obviamente, apaixonado por Sofia, de uma forma que é lindo de se ver. Os convidados começaram a sorrir, sentindo a autenticidade do momento. Então, sim, dou a vocês minha bênção completa e entusiástica, não apenas como formalidade, mas como expressão do amor e da confiança que tenho em ambos. Concluí. Que o casamento de vocês seja longo, feliz e cheio do mesmo amor autêntico que tem caracterizado nossa família durante todos esses anos. Os aplausos explodiram por todo o jardim, mas não foram os aplausos educados de uma formalidade social. Foram aplausos genuínos de pessoas que testemunharam um momento real e emocionante. Sofia me abraçou com lágrimas nos olhos e Alejandro apertou minha mão com uma firmeza que falava de respeito mútuo e compreensão. Mateu se aproximou quando os aplausos começaram a diminuir. Agora sim, disse com um sorriso. Agora sim parece um casamento como deve ser. Laura também se aproximou, com uma expressão de gratidão e algo que poderia ser orgulho. Obrigada, disse simplesmente. Obrigada por ser exatamente quem você é, mesmo quando eu não fui quem deveria ter sido. Laura, todos cometemos erros. O importante é o que fazemos depois de reconhecê-los. A música voltou a tocar, desta vez uma melodia suave e romântica. Sofia e Alejandro começaram sua primeira dança como marido e mulher, mas agora o momento parecia completo, autêntico, verdadeiro. Victor se aproximou quando a multidão começou a se dispersar. Foi um momento lindo, disse sinceramente. E você está certa. Há coisas que não se podem comprar, não importa quanto dinheiro se tenha. Victor, você não precisa desaparecer completamente da vida deles. Só precisa ser de uma forma que respeite o que já existe. Entendo, assentiu. E respeito. Enquanto a noite continuava, percebi que algo fundamental havia mudado. Não apenas na minha relação com Laura, ou na dinâmica familiar, mas no meu próprio entendimento do que realmente significa ser pai, ser marido, ser um homem que valoriza sua dignidade sem sacrificar sua capacidade de amar. A fazenda continuava linda, a celebração seguia elegante, mas agora tudo tinha o sabor da verdade. E a verdade, descobri, era muito mais satisfatória do que as aparências perfeitas. No fim do dia, não se tratava de ganhar ou perder. Tratava-se de lembrar quem eu realmente era e garantir que essa pessoa tivesse seu lugar legítimo na história que estávamos escrevendo juntos. A seguir, temos duas histórias incríveis.